Olá, estamos de volta com o Senado agora. Chegou ao Congresso Nacional o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. No texto, o governo também refez as metas de 2015. Reconhece que a inflação será mais alta e que a economia vai encolher. Para 2016, espera o movimento inverso. Custo de vida mais baixo, economia crescendo. A LDO traz as metas da administração pública federal como obras e serviços mais importantes. Nesta quarta-feira, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, entregou a proposta do governo ao presidente do Congresso, Renan Calheiros. Muito bom que o ministro tivesse vindo trazer a proposta de LDO, mas será melhor se nós atingirmos a meta deste ano. Porque se nós não atingirmos a meta desse ano, superávit, tudo estará comprometido, inclusive o cálculo do próprio salário mínimo. O projeto traz a meta de 126 bilhões de reais para o resultado primário de 2016. É quanto o governo federal, estados e municípios devem economizar. Isso representa 2% do produto interno bruto. Além de trazer o cenário macroeconômico para os próximos anos, o Ministério também revisou os valores de 2015. O documento prevê que o PIB não cresce este ano. A retração deve ser de 0,9%. Para o ano que vem, o governo espera crescimento de 1,3%. A inflação estimada para este ano deve ficar acima do teto da meta, em 8,2%. E em 2016 cai para 5,6%. O dólar deve fechar em R$ 3,21 e em 2016 valendo R$ 3,30. E o salário mínimo continuará com um crescimento gradual e será de R$ 854 no próximo ano. Nós esperamos que o crescimento da economia já se recupera no segundo semestre. Se nós tivermos sucesso nessa iniciativa, nós achamos que essas expectativas, sobretudo de crescimento e da inflação, mudarão para números mais favoráveis. Uma das principais novidades do projeto da LDO são as novas regras para a elaboração do anexo de pessoal. O governo quer que o reajuste dos salários do funcionalismo seja igual para executivo, legislativo e judiciário. Nós estamos propondo que esse crescimento percentual da folha de pagamento do governo federal como um todo seja o limite máximo, seja o mesmo para todos os poderes. As prioridades do governo para a lei orçamentária do ano que vem ainda serão estabelecidas pelo Plano Plurianual de 2016 a 2019, que deve ser entregue ao Legislativo até 1º de agosto. Obviamente, nossa proposta inicial são as diretrizes já anunciadas pela própria presidenta, que é o investimento, o PAC, a educação, o Plano Brasil Sem Miséria. O projeto da LDO começa a tramitar pela Comissão Mista de Orçamento. Senadores e deputados têm que votar o texto antes do recesso do mês de julho. Trabalhadores rurais contratados por safra podem ser incluídos no seguro-desemprego. A proposta vai fazer parte do novo texto para a MP 665, que está sendo negociada com o governo e as centrais sindicais. É a medida provisória que reduziu o prazo de carência para vários benefícios trabalhistas. O senador Paulo Rocha fez uma alteração no relatório para incluir no seguro-desemprego os trabalhadores rurais contratados por safra. Eles vão receber 3 parcelas se tiverem trabalhado no mínimo 6 meses, mas só poderão solicitar o benefício a cada período de 16 meses. Nós estamos excetuando a questão dos rurais exatamente por causa dessa questão do período de trabalho durante o ano, que é o período da safra. No caso do trabalhador urbano, o relator já havia alterado a MP. Ele reduziu de 18 para 12 meses o tempo de carteira assinada para ter direito ao benefício pela primeira vez. Paulo Rocha também diminuiu de 12 para 9 meses o tempo de carência para pedir o seguro-desemprego pela segunda vez. Com relação ao seguro-defeso, o relator manteve a norma atual, que exige 1 ano de registro como pescador para ter direito a um salário mínimo mensal na época de reprodução dos peixes. A medida provisória previa um prazo de 3 anos. O senador Paulo Rocha diz que até a semana que vem espera conseguir acordo sobre alguns pontos. É o caso do período de carência para que o trabalhador tenha direito ao abono salarial do PIS/PASEP. O governo está insistindo em manter os 90 dias
de carência, para ter acesso às centrais sindicais. Os trabalhadores estão exigindo que fique sem carência. Então, nós vamos continuar negociando esse processo aí até o último momento da discussão. Para o senador Paulo Paim, ligado a causas trabalhistas, o novo texto está mais próximo do aceitável pelas centrais sindicais. Eu diria que melhorou muito em relação ao texto original. E dessa forma acredito que há condição de avançar também aqui no plenário. O plenário aprovou nesta quinta-feira o último destaque do Marco Legal da Biodiversidade e também a proposta de emenda à Constituição que altera a cobrança de ICMS no comércio eletrônico. O repórter Dante Ascioli tem os detalhes. O comércio eletrônico deve faturar mais de 40 bilhões de reais em 2015. O ICMS sobre essas operações fica todo nos estados de origem, que vendem os produtos. A PEC, aprovada em 2 turnos pelo Senado, reparte a arrecadação do imposto com os estados de destino. Eles vão receber a diferença entre a alíquota interna, que varia de 17% a 19%, e a interestadual, que é de 7% no Sul e no Sudeste e de 12% nas outras regiões. O que nós estamos votando agora? A modificação feita pela Câmara na distribuição dos recursos pagos no destino, na diferença entre as alíquotas do estado que vende para o estado que compra. Vamos admitir, São Paulo vende para o Rio Grande do Norte. São Paulo fica com 7%, o Rio Grande do Norte cobra 18%. Há uma diferença de 11%. A mudança vai ser gradual. Em 2015, 20% da diferença entre as alíquotas do ICMS vão para o estado de destino e 80% ficam na origem. Em 2016, a divisão é de 40% no destino e 60% na origem. Em 2017, 60% no destino e 40% na origem. Em 2018, 80% no destino e 20% na origem. Em 2019, os estados de destino ficam com toda a diferença. Não há nenhum centavo de aumento de carga tributária, mas muitos estados pobres do Brasil, do Norte e do Nordeste especialmente, irão receber esse benefício da chamada partilha do ICMS. São Paulo perde com a mudança. O estado deixa de arrecadar mais de 2 bilhões de reais por ano, mas a bancada paulista votou a favor da matéria. Estamos preocupados, sim, com as finanças do estado, mas estamos preocupados também com a questão nacional do ICMS e questões relacionadas com a Justiça Federativa. A aprovação foi unânime. O plenário começou a votar outra proposta que mexe nas contas dos estados e também dos municípios, o indexador das dívidas com a União. O projeto que veio da Câmara obriga o governo a aplicar em 30 dias uma taxa de juros mais baixa. Não pode valer o precedente de que uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, ela não será regulamentada pela Presidência da República, porque esse precedente, ele desequilibrará a federação e o papel dessa casa é garantir o equilíbrio federativo. Os senadores concluíram a votação do projeto de lei da biodiversidade. O texto prevê o pagamento de participação nos lucros pela venda de produtos que usam o patrimônio genético brasileiro. A medida beneficia principalmente comunidades que detêm o conhecimento tradicional sobre esses componentes. Faltava analisar um destaque. O Democratas queria mudar o texto do Senado e isentar do pagamento do benefício empresas que acessaram o patrimônio genético antes do ano 2000. Mas o plenário rejeitou essa alteração. Se nós não estabelecermos claramente a exploração econômica, nós estaremos concedendo uma anistia. Estamos concedendo, como já foi dito pelo senador Lindenberg, a possibilidade de fraude e uma anistia a todos aqueles que se locupletaram até junho de 2000 do patrimônio genético sem repartir com os povos indígenas e com as comunidades tradicionais.
Só uma pequena correção. Você acabou de acompanhar a sessão do plenário desta quarta-feira, quando os senadores aprovaram o último destaque do Marco Legal da Biodiversidade e também a proposta de emenda à Constituição que traz mudanças à cobrança de ICMS eletrônico, do comércio eletrônico entre os estados. E está marcado para quinta-feira, às 11 da manhã, a promulgação desta emenda constitucional. E durante a sessão, o presidente do Senado também defendeu a aprovação de um projeto que permite a estados e municípios pagar despesas correntes com dinheiro de depósitos judiciais e administrativos. São mais de 21 bilhões de reais. Segundo o autor do projeto, o senador José Serra, a medida seria uma forma de aumentar a arrecadação sem recorrer a empréstimos. Renan Calheiros se reuniu na última terça-feira com a presidente Dilma Rousseff e o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e explicou a importância da aprovação da proposta. Caberá ao Senado dar a palavra final sobre a indicação do jurista Luiz Edson Fachin para ministro do Supremo Tribunal Federal. O advogado paranaense é professor de Direito. O nome dele foi escolhido pela presidente Dilma Rousseff para a vaga deixada pelo ministro Joaquim Barbosa, que se aposentou no ano passado. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado comentou a indicação. Quando se trata da indicação de um ministro do Supremo, o presidente do Senado é apenas igual a um senador. Eu vou votar como senador, eu não posso me manifestar como presidente do Senado. Eu acredito que o Senado ele vai votar com maturidade, vai sabatinar e vai votar com maturidade. E acho que a presidente deve estar convencida de todas as informações com relação ao seu candidato. A sabatina de Luiz Edson Fachin na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para o dia 29 de abril. A indicação precisa ser aprovada primeiro pela CCJ e depois pelo plenário. O presidente Renan Calheiros recebeu governadores do Nordeste nesta quarta-feira. Em pauta, o Pacto Federativo e propostas de interesse da região, como novas regras para o salário e educação, que ajuda a financiar projetos da educação básica. Os estados do Nordeste recebem uma parcela muito ínfima do salário da educação, que não corresponde nem de longe à sua proporção no número de alunos. Que nós tenhamos um debate maior sobre recursos e o respeito ao Pacto Federativo. Tanto, eu diria, na agenda que vai incrementar receitas para os estados, como aqueles projetos que geram despesa, mas não geram para e passo a compensação na receita dos estados. A meta do Brasil para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro é estar entre os 10 primeiros países no quadro de medalhas e nos Jogos Paralímpicos entre os 5 primeiros. O ministro do Esporte, George Hilton, esteve em audiência pública na Comissão de Educação. Falou da importância da MP do futebol, especialmente para a promoção do esporte feminino e das categorias de base. Apresentou o legado das Olimpíadas e adiantou os projetos de lei em elaboração no Ministério para promover a prática de esportes no país. O ministro apresentou os programas, ações e obras que estão sendo realizados para investir na formação dos atletas. São equipamentos modernos, de última geração, todos eles não perdendo absolutamente nada para os países que já são considerados potência esportiva e que oferecem esses equipamentos para os atletas. Jorge Hilton defendeu a elaboração de uma lei de incentivo ao esporte definitiva. A lei atual só vale até o fim de 2015. Ainda este ano, o governo deve enviar ao Congresso o projeto do Sistema Nacional de Esporte, uma das prioridades da pasta. Ele vai definitivamente criar um pacto federativo do esporte no Brasil. A ideia é que a gente possa tornar no Brasil e criar uma política nacional perene nos mesmos moldes que acontece com a educação. O legado que os Jogos Olímpicos devem deixar para todo o país inclui centros de iniciação ao esporte, obras olímpicas e a rede nacional de treinamento. Nós sabemos que muitas vezes os atletas eles aparecem em cidades pequenas, em regiões mais distantes. Então é preciso criar um caminho ligando os centros onde esses atletas começam a aparecer, os centros onde eles vão ser desenvolvidos, até aqueles centros que são necessários, com laboratórios, com ciência do esporte, já voltados ao desenvolvimento dos times, das seleções brasileiras. Então a Rede Nacional é esse programa que para cada modalidade tenta criar essa rede de estruturas, de centros para
para criar esse caminho para o atleta. O ministro defendeu também a aprovação da MP do futebol. Nós entregamos aqui para o Congresso Nacional um texto que entendemos contempla tanto a necessidade dos clubes, do refinanciamento, mas também inaugura um novo momento do futebol brasileiro, exigindo contrapartidas desses clubes que iriam fazer uso desses recursos. Foi um debate bem amplo, bem positivo. Foram foram mais de 3 horas de audiência pública e eu tenho certeza que eu, como presidente da comissão, as senadoras que participaram, os senadores também, e toda a sociedade pôde entender, conhecer um pouco desse novo pensamento, desse nosso novo ministro do esporte, que é o Jorge Hilton. 3 medidas provisórias ainda aguardam o início da análise pelo Congresso. As MPs da responsabilidade fiscal no futebol, da política de valorização do salário mínimo e do emplacamento de máquinas agrícolas teriam suas comissões mistas instaladas nesta quarta-feira, mas as reuniões foram canceladas e não tem nova data prevista. As 3 comissões já têm senadores e deputados definidos, mas ainda precisam ser instaladas e elegerem presidente e vice. Em audiência pública da Comissão sobre a Medida Provisória 663 de 2014, especialistas criticaram o aumento de repasses da União ao BNDES. A MP flexibiliza o limite para o financiamento do governo de 402 para 452 bilhões de reais para o banco. Na reunião, os participantes apontaram a falta de transparência na aplicação dos recursos do BNDES. Eles deram como exemplo o mandado de segurança contra o Tribunal de Contas da União para que os empréstimos do banco não sejam investigados. Foram acima de 400 bilhões de reais injetados no BNDES para atender a demanda por financiamentos. E recursos esses que nós não temos como avaliar se o BNDES, como uma entidade do governo, sujeita, portanto, à fiscalização do controle externo, se o BNDES os aplica bem ou não. A falta de transparência sobre esses subsídios, não só a falta de transparência. Então, não é só não franquear as informações sobre uma instituição financeira, mas que é bastante diferente do Bradesco e de outros bancos, né? É uma instituição financeira de natureza 100% pública, que tem regras específicas de órgão público e que está emprestando, sim, dinheiro público. Dinheiro que tem um ônus para o contribuinte. O economista Mansueto Facundo de Almeida Júnior acredita que a MP pode ser aprovada, mas tem ressalvas. A minha recomendação em relação à MP 663 é que antes que ela seja aprovada, se deveria perguntar ao Ministério da Fazenda, primeiro, saber como a conta de subsídios que já foram concedidos serão pagos, que isso não está claro hoje. Agora, banco público deve emprestar para projetos de maior retorno social, não necessariamente de maior retorno individual. Se eu quisesse o BNDES querer investir em projetos de maior retorno individual e que tem lucro, eu iria justificar o BNDES aplicar dinheiro em corretora de imóveis de Ipanema para vender apartamentos de luxo. Não é isso que se espera do Banco de Desenvolvimento. O relator da MP, senador Ataídes Oliveira, ainda não definiu o parecer sobre a medida. Eu quero ratificar a necessidade que temos de ouvir o ministro Levi. Ele realmente explicar esse prejuízo. Também vejo, senhor presidente, que a vinda do presidente do Banco BNDES, senhor Luciano Coutinho, também é de extrema importância. Foi adiada a audiência sobre a MP 663 com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, previamente marcada para esta quinta-feira. A nova data ainda não foi definida. Pena de até 4 anos de cadeia para quem induzir uma criança ou adolescente a cometer um crime, inclusive pela internet. É o que determina um projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Direitos Humanos. Pela proposta que ainda vai ser analisada na Comissão de Constituição e Justiça, o adulto que acompanhar em um crime uma pessoa menor de 18 anos, ou mesmo se apenas induzir essa pessoa ao crime,
receberá uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. A pena será maior se se tratar de racismo, tortura, genocídio, tráfico de drogas ou crime hediondo. A condenação se aplicará mesmo que a indução tenha sido feita pela internet e até se o crime não tiver sido efetivamente praticado. Neste momento em que está discutindo a questão da maioridade penal, né, talvez, quem sabe, independente da discussão paralela, que é uma discussão mais polêmica, nós estamos realmente cercando com uma pena mais grave, tipificando como crime qualificado o assédio, a corrupção de criança e adolescente, que muitas vezes é feito por maiores. Outro projeto aprovado e que também segue para a CCJ institui o apadrinhamento legal, que pode ser total ou parcial. Pelo apadrinhamento total, brasileiros e estrangeiros vão poder assumir responsabilidade integral pelo sustento de até 2 crianças ou mais se forem irmãs. Na modalidade parcial, as contribuições podem ser mensais em dinheiro, bens ou serviços, sem limite no número de beneficiários. O apadrinhamento não interfere no exercício do poder familiar. Só queria questionar uma palavrinha assim, porque só o apadrinhamento, não tem como botar a madrinha também? É um desvio machista no projeto e que teve um descuido machista de minha parte como relator. Os senadores aprovaram ainda a realização de uma audiência pública com o tema Lei Áurea e terceirização, uma alusão ao que eles percebem como perdas de direitos causadas pelo projeto sobre a terceirização que está em votação na Câmara dos Deputados. Já fizemos uma audiência muito bonita, muito prazerosa aqui, que fez, inclusive, que a sociedade entendesse mais o que é essa tal de terceirização, que visa precarizar, visa retirar o direito dos trabalhadores do campo e da cidade. E eu aprovei um requerimento, que vai ser no dia 14 de maio, uma audiência pública aqui no Petrônio Portela, com o título Terceirização, revogação da Lei Áurea, ou seja, a volta ao regime de escravidão de brancos, de negros, de índios, todos ficarão sobre o tacão do serviço sem direitos que manda a CLT e a própria Constituição. O debate e a aplicação das recomendações feitas pela Comissão da Verdade serão acompanhados pelo Senado. O relatório concluído no ano passado traz propostas que dependem do Congresso Nacional, como o aperfeiçoamento da legislação para tipificar crimes contra a humanidade. Para isso, foi instalada nesta quarta-feira a Subcomissão Permanente de Justiça de Transição, vinculada à Comissão de Direitos Humanos. O presidente escolhido foi o senador João Capiberibe, que explica a necessidade do novo colegiado. Nós tivemos a Comissão de Memória, Justiça e Verdade, que foi instalada e concluiu seu relatório, entregou seu relatório à Presidência da República, já esteve conosco prestando contas na Comissão de Direitos Humanos, mas nós consideramos que era necessário dar continuidade ao trabalho de acompanhamento dessa comissão, desse relatório da Comissão da Verdade. E daí a necessidade dessa comissão para que a gente possa continuar instigando esse processo. Foi instalada nesta quarta-feira no Senado a Comissão Temporária para Acompanhamento das Obras de Transposição e Revitalização da Bacia do Rio São Francisco. O senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, foi escolhido por aclamação para presidir o colegiado. O senador Humberto Costa será o relator. A Comissão Mista de Mudanças Climáticas está promovendo um ciclo de debates sobre a crise hídrica no país. Nesta quinta-feira, representantes da Agência Nacional de Águas e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais afirmaram que é preciso mudar a gestão dos recursos hídricos e a cultura do uso da água. Segundo Joaquim Guedes, representante da Agência Nacional de Águas, a região Nordeste está enfrentando o 4º ano de seca consecutiva e, ao lado da região Sudeste, é o foco da preocupação para a agência. Ele espera que a crise hídrica promova, além do planejamento governamental, uma mudança de hábitos na população. Exercer o que nós chamamos gestão da demanda, que são essas ações que nós falamos do uso racional da água, da questão do reuso, tá certo?
Nós ainda estamos tendo pouca questão do reuso no nosso país. Se no primeiro momento ele pode ser viabilizado para o setor agrícola, que se viabilize para o setor agrícola. E se num segundo momento for necessário para o abastecimento, como em alguns países já é necessário, que se abra essa discussão. O pesquisador Paulo Nobre afirmou que a quantidade de chuvas e a vazão das bacias que alimentam o sistema Cantareira em São Paulo vem diminuindo desde a década de 1980. Independente dos modelos climáticos que prevêem aumentos de eventos extremos nos próximos 50 anos, segundo ele, o Brasil possui um patrimônio que pode ajudar no futuro. Existem fatores externos ao Brasil, que são as mudanças climáticas globais, que afetam a nossa situação, porém, as árvores, não só as árvores, os contínuos maciços florestais de todos os nossos biomas são elementos essenciais para a segurança hídrica. E no ano passado eu chamei isso de seguro clima. Segundo o presidente da comissão, senador Fernando Bezerra, é preciso criar uma cultura de eficiência na gestão dos recursos hídricos. Lembrando que no caso das companhias estaduais de água, o nível de desperdício por problemas na rede chega a 40%. Segundo ele, também é preciso adequar as medidas tomadas ao quadro de contingenciamento orçamentário do ajuste fiscal. Que haja um olhar cuidadoso para a questão hídrica, para que as obras que estão em curso não possam ser interrompidas. Portanto, acho que os argumentos apresentados aqui pelo INPE, pela ANA, são muito valiosos no sentido de a gente defender essa posição junto ao governo federal. A reunião de instalação e escolha para presidente da representação brasileira no Mercosul elegeu nesta quarta-feira, por aclamação, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, como presidente. A eleição dos demais cargos da mesa do colegiado foi adiada para o dia 29 de abril. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. E se você quiser receber informações da programação da TV Senado, se inscreva no nosso canal do YouTube. Acesse youtube.com/TV Senado. Até a próxima!